Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, a doutora Carla, da Medicina Sistólica, das mentorias Standard e Premium e das mentorias Unique de negócios para terapeutas. Falo a vocês aqui agora sobre excesso de informação e não aplicação. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade. Em que sentido? Elas veem que tem um problema, elas veem que tem lá, por exemplo, um sintoma crônico que está evoluindo, ou uma série de sintomas que vem se acumulando, se empilhando no corpo delas próprias. Elas estudam sobre isso, fazem curso, fazem outras mentorias que no sentido de orientação para isto, né? Mas não conseguem linkar as peças do quebra-cabeça para conseguir uma resolutividade. E por que eu estou falando isso para vocês? Como eu falei, tem muitas mentoradas que chegam aqui para mim e que chegam com esses questionamentos. Elas tentam, elas estudam, elas fazem os cursos, elas tentam colocar aquilo em prática, mas elas muitas vezes não enxergam determinados pontos cegos que existem dentro, por exemplo, de um padrão comportamental, seja ele consciente ou inconsciente, que leva elas a, de repente, tomarem atitudes repetitivas e que vão levar elas para aquele mesmo caminho. Então, isso eu comentei com uma delas que entrou em contato comigo há esses tempos, me comentando que tinha padrões comportamentais que ela reconhecia já no trabalho e na vida pessoal, de relacionamento abusivo mesmo e de não colocação de limites, não imposição de limites. Ela já sabia, já percebia aquilo ali, ela já entendia que era aquilo que estava faltando. Ela estudou toda a teoria de como fazer aquilo e como tentar colocar esses limites, quais são os recursos que eu preciso implementar para colocar limites, mas ela sozinha não consegue. Ela sozinha não vê o resultado, ela sozinha não tem, entre aspas, a força para aquilo. Por quê? Porque existem determinadas áreas no campo que estão fragmentadas. E nessas áreas de fragmentação, a gente tem drenagem energética, quer dizer, a energia que ela poderia canalizar para ter a força para a realização das operações necessárias de colocação de limite, separatio, a solútil mesmo, ou calcinatio, operações alquímicas, que vão possibilitar com que ela faça essa barreira protetora, né, que ela consiga completar uma blindagem, por exemplo, emocional, ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem a energia para iniciar esses processos. E por quê? Porque tem um buraco aberto no campo em algum lugar. Só que a pessoa não percebe aonde é esse buraco. A pessoa não enxerga aquele detalhe. E nesse momento, o que é necessário? É necessário um guia. É necessário que exista alguém que consiga sublimar, ou seja, olhar de fora aquela situação, no contexto de observador, sem característica emocional, né? Sem se emocionar com aquilo, observar a situação do ponto de vista estratégico e de fora, para conseguir encontrar aonde estão aqueles buracos no campo, aonde estão aquelas falhas, e conseguir aí sim apontar isso para aquela pessoa, para que a pessoa daí consiga compreender e fechar essas arestas aí, aparar essas arestas e fechar esses buracos no campo, para que aí sim ela consiga guardar a energia dela no potinho, consiga ter essa energia armazenada para daí canalizar nas operações certeiras, para que ela consiga, por exemplo, no caso dessa paciente que eu estou comentando, instituir os limites necessários. Então aí, gente, não tem nada melhor do que alguém que já passou por essa estrada, que já vivenciou essas coisas e tem o entendimento, a expertise daquilo para conseguir olhar de fora essa situação sem emoção e fazer a orientação e o direcionamento disso. E quem são essas pessoas? São professores? São pessoas que estão ensinando teoria? Não, essas pessoas são mentores. São pessoas que, com a sua experiência na jornada, traçam um plano, um projeto de autoria própria que pode ajudar aquela pessoa naquele momento, e às vezes essa orientação vai se encaixar para aquela pessoa, para que ela consiga trilhar aquele caminho. Esse caminho é trilhado por ela própria. A gente aqui como mentor, como orientador, é só canal, né? Quem trilha o caminho, quem enxerga as coisas e quem vai corrigir os erros, aparar as arestas, conseguir dar os limites, é a própria pessoa. Mas se a pessoa não tem o direcionamento e a orientação, às vezes ela fica batendo cabeça
meses, anos às vezes, ou no mesmo trabalho, ou no mesmo relacionamento, ou no mesmo convívio familiar, ou numa mesma situação interna, que ela não consegue enxergar onde é que está o buraco no campo, onde é que está a fragmentação do campo, que ela precisa trabalhar em cima. Então, esse é o nosso papel aqui nas mentorias, tanto na mentoria Standard, quanto a consultoria Premium, que é uma mentoria mais prolongada, onde a gente justamente vai ajudar você a enxergar aonde estão esses buracos do campo. E se eles estão sendo executados de dentro para fora, ou seja, algo interno, algo mental, ou seja, algum gatilho que seja teu próprio, onde você vive, no relacionamento, no trabalho, etc., ou se é conectivo das outras pessoas em volta para com você, certo? Então, se você acha que pode ter algum buraco aí de drenagem energética e que não está te possibilitando você, talvez, conseguir enxergar aquele ponto cego que faltava para você sair de um padrão, por exemplo, padrão comportamental, conectivo ou mesmo interno, entre em contato com a gente. Aqui embaixo eu vou deixar, inclusive, o nosso suporte e as páginas das nossas mentorias para que você consiga entender sobre o que a gente está falando com mais profundidade. E aqui no nosso canal, no YouTube, também temos vários materiais de aprofundamento a respeito disso. Se você quiser, faz teu Carlaflix aí e se aprofunda nisso para ver se pode ser o seu momento ou não. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, etc. As coisas que o algoritmo adora, tá bom? Um beijo e a gente se vê.